pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão, a gente aborda aqui algumas peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde. E a gente vai aqui hoje conversar sobre alguns registros relacionados aos 40 anos do tombamento da Casa Branca. E a gente está aqui com o professor Fábio Velame como convidado que vai ajudar a gente aqui nessas informações. Nesse passeio. Então, professor, a gente começa com uma reportagem de histórica. Sexta-feira, 1º de junho de 1984, e é a reportagem que tem, dentre outras informações, o registro de que uma reunião, né, do Conselho Consultivo do ISFAM, ainda era ISFAM, né, acabava de dizer que a Casa Branca passava a ser um patrimônio brasileiro, né? Sem dúvida, ela é muito importante porque é um registro histórico fundamental que marca, né, o tombamento do primeiro conjunto arquitetônico afro-brasileiro em território nacional, né, um divisor de águas na história do patrimônio no Brasil. E foi uma das poucas reuniões do ISFAM realizado fora do Rio de Janeiro, né, feita aqui, né, em Salvador, com uma mobilização grande da imprensa, do movimento negro, né, dos grupos artísticos e culturais, e uma grande movimentação, grande mobilização em prol do tombamento da Casa Branca aqui em Salvador. Aqui, o seguinte, né, professor, que a gente vai mostrar aqui é uma foto de 82, né? É a visita do assessor do MEC, Marcos Vinícius Vilaça, que prometeu, né, na ocasião, a Casa Branca preservar o patrimônio. E aí foi saudado em Urubá. Aí a gente imagina, né, que foi um pouco antes Exatamente, esse momento, trâmites iniciais. Esse momento é o momento das tratativas de abertura do processo, de instrução do processo, né, de levantamento de cadastro arquitetônico, laudo histórico, laudo antropológico, laudo etnográfico, todo o levantamento, né, de documentos necessários para poder instruir o processo, para ser discutido no Conselho Consultivo, para poder fazer a votação ou não do tombamento. E a gente tem aqui, professor, uma reportagem de 15 de agosto também de 82, né? Ou seja, é um período anterior que explica um pouco como é que a gente chegou aqui em 84, né? E orixás da Casa Branca param invasão da febre imobiliária. É exatamente aquela história da invasão, né? Exatamente. E que ficou marcada pelo posto, né? Aquela construção de um posto de gasolina. E que aí, além do tombamento, o pessoal vai se mobilizar para fazer uma obra, né, lindíssima, que é a chamada Praça de Oxum. Vem história aí, viu, gente, dessa praça. Vem. Essa foto aqui é interessante mostrar, ó, porque tem detalhes do posto aqui no fundo da foto. E uma intervenção gráfica, urbana. Exatamente. Né, essa aqui é de 84 e aqui uma outra já de 93, é um pouco mais atual. 93 já é a inauguração da praça, né? Aqui é durante a inauguração da praça. Professor, de quem foi aquele projeto? Né? E por que faz dele único? Que tem uma coisa, além de ser uma praça dedicada à Senhora das Águas Doces, Senhora dos Governos e tantos títulos, e a Lodê, o que é que faz aquela praça ainda ser ainda mais especial? Podia ser outra praça, né? Porque a cidade de Oxum, né? A cidade, como de Jerônimo. Né? E não é só porque ele diz, mas porque a moeda dos terreiros de Salvador, de várias nações, é dedicada ao Dandalunda, ao Aziri Toboso, ao Oxum, a Senhora das Águas, né? E esse projeto é interessante porque é o único projeto de Oscar Niemeyer em Salvador, né? Ele já havia sido chamado, convidado por governadores, por prefeitos para desenvolver vários projetos na cidade. Algumas vezes não foi viável em função de agendas ou possibilidades, outras por questões políticas, mas foi o único projeto que Oscar Niemeyer desenvolveu, né, para a cidade de Salvador, né, a Praça de Oxum, né, extremamente importante, cuidadosa, no qual, né, foi uma doação, né, realizada por ele. Todo esse material de projeto e desenho aconteceu hoje no arquivo de FAM de Salvador, vocês podem ter acesso também, né, e foi bastante interessante porque além de ser uma doação, né, houve também uma consulta por parte da Iorixá na época a Oxum, aos orixás, da permissão de se fazer esse projeto nesse lugar, com essa forma, e os orixás, né, Oxum respondeu, né, dizendo que era possível, que era, né, era viável, que seria um presente, né, de Oxóssi. De um homem de Oxóssi. E a gente fica aqui na dúvida, né? Relembrando o grande professor Ubiratã Castro de Araújo, né, brilhante, ele chamava isso de materialismo mágico, porque essa interação desses comunistas históricos, né, com esse universo. Então, Edson Carneiro, né, Niemeyer, o conhecido comunista,
né, o grande Niemeyer, autor de Brasília, né, daquele projeto, e acontece ali um dos ritos mais bonitos, né, do calendário da Casa Branca, a chamada Festa do Oxum do Barco, né, que é uma festa lindíssima, né, ali, e importante do calendário, né, que da Casa Branca, linda, e é na praça, parte do rito é na praça, né, acontece naquela praça. E aqui, professor, a gente tem duas imagens que é de uma sequência, né, eu inclusive tive, né, posso dizer assim, a honra de ter analisado essas duas imagens na minha dissertação de mestrado, que foi uma pesquisa a partir daqui da coleção de 1.400 fotografias do acervo aqui do SEDOC à Tarde sobre as religiões afro-brasileiras. E essas imagens me chamavam muita atenção, né? Porque uma motosserra Sim. e, né, um facão passando por um rito de purificação. E a história é tão bonita, porque tem a ver com esse reconhecimento como patrimônio. É um ano depois, né? São imagens de 85, né? Aqui só para certificar, mas são de 85. E era o seguinte, a Casa Branca já reconhecida como patrimônio, aquela ideia não pode mexer nos espaços sem autorização. E tinha umas árvores que elas estavam já quase caindo por cima das casas de santo, né? E a comunidade da Casa Branca já tinha mandado vários ofícios. E aí, prefeitura, né? E tal. E de repente aí a Superintendência de Parques e Jardins finalmente atendeu com todas as autorizações e foi lá para fazer a poda, né, da parte das árvores. Só que aí tinha um detalhe, quando chegaram lá, Mãe Teté, que naquele momento estava cuidando das coisas da Casa Branca, ela disse o seguinte, não pode tocar nessas árvores sem passar por um processo de purificação. Então, superintendente de Parques e Jardins, funcionários e as ferramentas tiveram que passar todas por um processo de purificação. Quando a gente vê, né, a motosserra é um símbolo tão terrível. Sim. Né? E aqui a gente vê uma motosserra sendo amenizada para poder tocar numa árvore considerada sagrada. São imagens belíssimas, né? Sem dúvida. E, curiosamente, isso continua até hoje, né? A dificuldade, assim, da sociedade mais ampla, dos órgãos governamentais, de entender essa forma de estar no mundo dessas comunidades. Sim, né? Que é totalmente diferente. Totalmente diferente, do né? nosso espaço aqui. Então, a gente tem algumas experiências com alguns órgãos patrimoniais e, às vezes, não entende, por exemplo, que quando a comunidade de Ventura pediu para pintar o PG de baixo, o PG de cima de verde e amarelo, não é por uma questão meramente estética, é porque é a cor de Bessem, né? Então, o Bessem usa o verde e amarelo, as plantas dele são verde e amarelo, então a casa dele tem que ser verde e amarela, né? Quando eles falam que não pode trocar a comieira, trocar a tesoura, porque é centenária, está ali dentro do início do terreiro, não é só questão do valor histórico, porque ali é um elemento de condução do axé, que não dá para furar com ferro, né, botar outros elementos que descaracterizem ou que rompam esse fluxo de axé. Então a gente tem que dar soluções técnicas para manter aquilo que está lá, não porque é original ou porque é histórico, mas é porque está vinculado às cosmopercepções das comunidades. Então fazer um laudo desse não é fazer um laudo, por exemplo, de uma igreja, né? Não, isso é totalmente distinto. Tem que mergulhar em outros códigos, né? É isso que é fascinante. Exatamente. Né? E essa relação com os órgãos, dos terreiros com os órgãos, né, vinculados à gestão do meio ambiente, é sempre um pouco tenso, né? A gente veio, por exemplo, recentemente, a questão do iroco que caiu no Alaqueto. Né? Sim. A própria árvore sagrada, também o iroco que caiu, né, no Lecem do Abolá, mas também, né, uma árvore sagrada que caiu no PG de cima, no Ventura. Então, é curioso como essas casas, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, têm seu patrimônio edificado, né, em diálogo com essas árvores, e elas acionam os órgãos governamentais e eles não entendem que são, primeiro, árvores sagradas, são entidades, são moradas e templos, né, são templos, né, como qualquer outros, e que precisam de certo cuidado para poder preservá-los e também não danificar, né, porque são seres vivos, estão ali, né, embora sejam templos e moradas das divindades, né, o patrimônio edificado que está no entorno. Pois é, professor gostou desse passeio diferente, né? Não, Esse foi um passeio diferente. Por essas memórias o senhor está tão acostumado, mas agora aqui foi diferente, né? Gostou gostoso, né? da experiência? E parabéns pelo acervo que vocês têm, um acervo maravilhoso, muito completo, que é fonte para poder ter acesso aos professores de ensino fundamental, ensino médio, pesquisadores das mais diversas áreas, das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, de artes, de literatura. Então, parabéns pelo acervo que vocês têm. E é isso, gente. Olha, aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.